O programa Brasil Metaverso hoje tem a grande honra de receber Adam Neumann. Ele é presidente e cofundador da Favela Inc., uma organização que promove ecossistemas de impacto sustentável nas favelas do Rio de Janeiro. Adam, é um prazer te receber aqui. Foi incrível te conhecer e eu gostaria de saber um pouquinho mais, sobre o Favela Inc., sobre esse grande projeto que você vem desenvolvendo nas favelas do Rio de Janeiro. Claro. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, podendo compartilhar um pouco sobre a minha jornada de vida, o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo de quase uma década de trabalho aqui no Brasil. Eu sou originalmente dos Estados Unidos, mas eu moro aqui no Brasil há 12 anos. Sou formado originalmente em negócios e empreendedorismo e depois eu fiz uma especialização em impacto social, estratégia de impacto social. E a Favela Inc. é uma organização de modelo híbrido. Eu chamo que ela não é nem sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, mas com fins de propósito. Então, a gente tem tanto o lado com fins lucrativos, tanto o lado sem fins lucrativos, porque no Brasil não existe nenhuma estrutura jurídica que contempla negócios de impacto. Então, você tem que desenvolver mecanismos que possibilitam você acessar os recursos do mundo filantrópico quanto os recursos do mundo cooperativo de negócios tradicional. E a partir dessa junção, a gente desenvolve negócios de favela, negócios de impacto, que vão desenvolvendo um ecossistema dentro da favela que podem diminuir a desigualdade socioeconômica, conectando o conhecimento, as oportunidades e as parcerias, seja empresa, governo, ONGs, para dentro da favela com os empreendedores, as líderes de projetos sociais, os protagonistas que existem dentro da favela para desenvolver uma economia que é mais inclusivo, que possibilita que a favela seja a protagonista do seu próprio futuro e potencializando toda essa potência que já existe dentro da favela, de pessoas que ao longo de muitos anos, enfrentando desafios inimagináveis, tenha criado soluções que são negócios de verdade e a gente trabalha muito em posicioná-los adiante do mercado com o reconhecimento que elas merecem. E conta um pouquinho para mim, como é que foi que isso começou? Como é que você veio para o Brasil? Como é que você teve essa ideia? Como é que você chegou? Claro. Eu gosto de dizer que não fui eu que decidiu, foi mais eu seguindo as sinais e as orientações maiores a relação daquilo que eu deveria fazer. Porque se você pense bem, um americano, classe médio, homem branco, de olhos azuis, dentro de uma escola de negócios que é extremamente caro, para você se formar na Faculdade dos Estados Unidos. Sim. Você sair desse cenário, podendo trabalhar em qualquer empresa, e você escolher abandonar tudo isso, mudar para o Rio de Janeiro e morar numa favela, você tem que ser um pouco louco. E todo dia eu enfrento isso, as pessoas me perguntando: o que você está fazendo aqui? Todo mundo sonha em morar nos Estados Unidos e você está aqui, morando num local onde muito brasileiro acredita que nem é possível para ela entrar. Onde muito brasileiro acha que é um lugar que só tem tráfico de drogas, violência, sofrimento e pobreza, e você está morando nesse lugar. Há 10 anos eu moro na favela. E só no Rio de Janeiro eu conheço 150 favelas. Então, isso virou a minha vida, essa imersão. Mas como é que isso pode acontecer? Então, no meu terceiro ano da faculdade, estava fazendo um intercâmbio no Argentina, estudando em Buenos Aires, e em Lima, Peru, estudando economia América Latina e marketing global. E a partir dessa experiência, decidi fazer uma mochilão pela América do Sul, viajando pela Bolívia, pela Chile. E quando eu voltei para os Estados Unidos, eu me senti um estrangeiro no meu próprio país. A gente chama de choque de cultura reverso. Então, quando eu olhava para o entorno das pessoas que estavam se formando comigo, eu via as pessoas preocupando muito com o mundo material. Sim. O que elas poderiam adquirir em termos de dinheiro, poder,
influência e muito pouco preocupação na responsabilidade coletiva de construir um mundo de alegria, de bem-estar, de ar limpo, né, de um lugar onde todas as pessoas podem acessar uma qualidade de vida. Então, eu queria alavancar o meu privilégio e poder disponibilizar isso para lugares e pessoas que não facilmente acessaria isso. Então, terminando a faculdade, a única coisa que eu tive certeza absoluta era não quero morar nos Estados Unidos e não quero trabalhar no mundo cooperativo. Então, eu vendi todas as minhas coisas, que eram poucas coisas. Eu avisei a minha ex-namorada, falei, olha, estou me mudando para o Brasil, se quiser pode ir comigo, mas eu não vou mais morar aqui. Eu comprei uma passagem de ida para o Rio de Janeiro. Isso foi em 2012. Aí, chegando no Rio, imediatamente você começa a enfrentar o próprio preconceito que o brasileiro, especialmente carioca, tem relacionado às favelas. Sim. Então, todo mundo falando para mim, não entra na favela. Rio de Janeiro é tranquilo, mas a favela não. Então, como eu sou bem rebelde, quando todo mundo fala... Não pode fazer aquilo, é exatamente isso que eu vou fazer, entendeu? Então, já na minha primeira semana, eu subi o Morro das Prazeres em procura de entender o que existe nesse lugar. E como uma pessoa que não falava português, nunca tinha ido para o Brasil, eu não tive um precondicionamento relacionado a uma perspectiva negativa das favelas. Eu não assisti o TV Globo a vida inteira falando de violência, né, falando de tráfico de drogas e conectando esse conceito com a favela. Eu não sabia de nada. Eu chamo isso de ignorância consciente. Eu sabia que eu era ignorante à relação da realidade de favela, mas eu era consciente que isso podia servir ao meu favor, enquanto eu pratico isso e me abro a descobrir por motivo próprio qual é a realidade. E aí eu embarquei nessa jornada de começar a entrevistar e fazer perguntas para todos os tipos de pessoas que existem dentro da favela, sejam mãe de família, empreendedora, líder de organização social, chefe de drogas, chefe de polícia, e abordando elas com essa ignorância consciente. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Quais são as dores que você vive? Humanizar isso um pouco para poder compreender a realidade da forma que ela é, e não da forma que outros grupos e pessoas e setores da economia gostaria que essa história seja contada, porque tem um interesse no final dessa história que talvez não seja a interesse de todo mundo. Sim, nós vamos chegar lá. Eu queria até te perguntar isso, né? Mas eu acho que isso vai fundo aí na proporção de estrutura do Rio de Janeiro, né? E quais foram os benefícios, né, que você percebe, assim, dentro do ecossistema, que vem trazendo, vem possibilitando para as pessoas, né, no desenvolvimento do seu trabalho? Os benefícios para o favela, você fala? Sim, dentro dessa perspectiva que vocês vêm desenvolvendo, né? O que de fato vocês veem? Qual é a atuação do Favela Inc. hoje nas comunidades? Eu acho que para responder isso bem, é importante entender qual foi a metodologia que a gente percorreu para poder enxergar o que nós fazemos hoje em dia. Normalmente, especialmente quando uma organização social que é atuar dentro de um território de extrema vulnerabilidade, ela já tem uma ideia pré-construída. A relação do que ela vai oferecer ali, como que ela vai fazer aquilo, o que aquelas pessoas estão precisando e qual vai ser a abordagem em oferecer isso para elas. E é nisso que justamente que é a maior falha. Porque quando você não foi nascido e criado nessas condições e você teve uma vida de privilégio, quando você é uma pessoa branca, que foi por uma faculdade de qualidade, que teve uma família estruturada, quando você não teve que preocupar sobre o que você ia comer aquele dia, é literalmente impossível de você conseguir compreender com profundidade o que uma pessoa do outro lado passa. Então, desse sentido, é também impossível você contemplar uma solução ao problema que ela enfrenta. Então, por isso que na Favela Inc. a gente tem essa lema que é integrar para transformar. Porque para a gente compor uma solução, a gente tem que integrar as pessoas que enfrentam esses problemas como os arquitetos, né, de como essa solução
deveria ser desenvolvido, executado e implementado no território. Então, por isso que eu passei tanto tempo simplesmente fazendo perguntas. E a partir disso eu consegui começar a compreender. E então, também a conhecer pessoas interessantes que te deram as mãos também. Com certeza, porque muitas pessoas sempre me perguntam, né? Como é que a favela te recebeu? Né? Exato. Você se sentiu bem-vindo lá? Você se sentiu seguro, né, de estar atuando ali? E eu acho que isso é uma coisa que é muito relacionada à cultura brasileira como um todo. Né? Essa forma de ser acolhedora, né? De querer incluir as pessoas, né? De fazer que elas fazem parte da sua vida. Então, dentro da favela, essa sempre foi a minha experiência. De repente, você está conversando com uma pessoa da rua e 10 minutos depois você está almoçando na casa dela. E ela talvez nem tenha comida garantido para a semana, mas ela está oferecendo aquilo para você com o coração, sem expectativa nenhuma daquilo que você poderia fazer de volta para ela. Então, dessa forma, a favela se tornou a minha escola de vida. Né? E isso é o que eu tento também fazer do outro lado, que não é somente nosso trabalho trazer melhorias para a favela, é aprender com a favela, externalizar essa tecnologia, esse conhecimento para o outro lado, aprender com isso, aprender o que é viver a vida além do mundo material, aprender o que é viver a vida baseada em relações, em construções comunitárias, onde os recursos são compartilhados, onde às vezes você tem que se sacrificar para ajudar o outro. Né? Então, esse é um pouco do trabalho mútuo que a Favela Inc. tem que fazer, como essa ponte. A gente é a ponte entre o desafio e a oportunidade. Mas não sempre a desafio está dentro da favela. Às vezes, o desafio está dentro da mente do empresário, que ainda não está enxergando a totalidade das possibilidades, e a oportunidade está dentro da favela. Então, a gente quer que as empresas, o governo, as organizações sociais se enxergam que a oportunidade que a favela oferece para elas, viver e construir negócios e política mais consciente, mais contemplativo de todas as versões de realidades que existem, né? Então, hoje em dia, a Favela Inc., por causa dessa pesquisa, né, ela foca em 3 áreas principais, que é, primeiro, é capacitação. Isso acontece a partir de programas de incubação, seja de curto prazo ou de longo prazo. A gente entende a necessidade e oferece conhecimento e capacitação, seja em marketing, educação financeira, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, comunicação não violenta, o que seja, né, que precisa para poder acessar aquilo que a pessoa quer. Fora do incubação, a gente atua em espaços físicos. Dentro da favela tem um problema sistêmico que é falta espaço. É muitas casas, né, juntas, e os espaços que são acessíveis para todos são muito escassos. Então, geralmente, você tem ou uma igreja, onde você só pode acessar aquele espaço se você tem a mesma crença, ou você tem um espaço de uma ONG, que só pode acessar aquilo se você faça parte dos projetos dessa ONG, ou você tem um espaço do governo, onde vai ter uma camada de burocracias para você acessar aquilo. Se ela funcionar, muitas vezes ela vai estar subfinanciado e inconsistente na sua atuação. Exato. Então, a gente cria espaços onde as pessoas podem acessar a infraestrutura, a tecnologia que elas precisam para poder construir e viabilizar suas ideias na prática. Seja uma sala de estudo, seja um estúdio, seja uma loja onde pode vender os produtos delas. A gente junta tudo isso num espaço físico, na nossa marca que se chama Brota. Então, Favela Inc. representa essa marca-mãe. E dentro dessa marca-mãe existem nossas marcas filiais. Brota é uma delas e a gente tem um terceiro, que é nosso último pilar de atuação, que é tecnologia. E isso aí chama Vision. E Vision é um aplicativo que nós desenvolvemos durante a pandemia, originalmente, que foi programado por programadores da favela, em parceria com uma organização que se chama Plataforma Impact e o Vai na Web, que formam programadores na favela, e com isso elas criaram uma tecnologia que permite a gente cadastrar os dados de todos os moradores que estão precisando acessar oportunidades, a rede de ONGs que ajudam elas, e a partir de capacitação e análise de dados, ajudar elas a enxergar as necessidades para poder conectar elas do outro lado às oportunidades.
E como é que você está vendo, né, que essas novas tecnologias, a Web3, o desenvolvimento, né, inclusive também do metaverso, vem atuando, vem beneficiando a ONG nesse ecossistema? Eu acho que, primeiro, às vezes, como sociedade, a gente tem uma falha que é a gente acha que tecnologia só significa aquilo que vem de um computador ou que vem a partir de uma conexão com a internet. Quando, na verdade, a tecnologia é nada mais do que a forma como a gente faz as coisas funcionar e acontecer. A interconectividade entre o tudo. Então, dentro da favela existe muita tecnologia, só que ela hoje em dia não é contemplado dentro da tecnologia moderna que a gente vê, né, de telefone, de celular, de internet, do IA, do Web3, do blockchain, de uma forma que essas pessoas mais tecnológicas conseguem compreender a complexidade e a inteligência que essa tecnologia dentro da favela tem. Porque como é que você consegue juntar uma quantidade de pessoas em um espaço extremamente pequeno e fazer as coisas funcionarem? Fazer que esse lugar consiga existir diariamente, as pessoas conseguem construir famílias, carreiras, né, ao longo de muito tempo, sem alguma tecnologia por trás disso. As pessoas só vejam desordem. Mas atrás desse aparentemente desordem, existe uma ordem. Uma ordem tecnológica que não é necessariamente baseada em lógica ou algoritmos tradicionais, né? Então, o trabalho que a gente tem agora é como é que a gente faz que tecnologias modernas, como a inteligência artificial, podem contemplar essa tecnologia de favela de uma forma inclusiva para que essas melhores tecnologias podem ser alavancadas pela favela para resolver os problemas mais sérios que tem, para conseguir uma distribuição de renda e de oportunidades igual. E isso é muito que é o papel da Favela Inc., né? Trazer essas ferramentas para dentro da favela, executar programas de piloto em parceria com empresas, né, que possuem o recurso financeiro, a tecnologia de alto nível, e disponibilizar isso, botar nas mãos das pessoas das favelas, ajudar elas também a enfrentar as próprias barreiras ou crenças limitantes que elas poderiam ter de, pô, essa tecnologia não foi feita para mim. Eu não consigo usar a inteligência artificial, nem sei usar direitinho um smartphone. Como é que eu vou usar isso? Então, para isso, a gente tem que ter muito jogo de cintura, paciência para, primeiro, oferecer para ela a tecnologia, observar as resistências, ajudar ela a conquistar essas resistências e juntos implementar essa tecnologia ao longo de longo períodos de tempo para ver quais são as novas tecnologias híbridas que a gente possa formar quando a gente conecta a tecnologia tradicional com a tecnologia ancestral. Perfeito. E essa disruptura, né? Porque, de uma maneira, você vem numa contramão. Como você falou, existem dificuldades ali territoriais. Por exemplo, você só tem um espaço da igreja ou de uma ONG ou do sistema do governo que já está né, já tem algum tipo de desvio. Então, você percebe que nossa estrutura no Rio de Janeiro ela é feita para justamente essas pessoas não terem acesso à educação, ao saneamento básico. Como é que você vê essa estrutura hoje do Rio de Janeiro trabalhando né, nas comunidades? A realidade é que as estruturas do mundo não foram feitas para favorecer essas pessoas, né? As pessoas que não possuem dinheiro ou poder. As pessoas que acessam o dinheiro e poder têm um interesse, que é manter o dinheiro e poder na mão deles. Uhum. Então, absolutamente tudo que foi criado nesse mundo foi feito a partir dessa perspectiva. Sim. Então, tem muitas pessoas que não têm um interesse em a gente alcançar o sucesso. Sim. Em nossa missão seja realizado. Sim. Isso é claro quando você vê como o próprio Brasil foi fundado, né? E eu acho que a gente sempre tem que ir pro origem para entender o momento atual. Então, se a gente volta para lá atrás, os portugueses chegando aqui, né, no Brasil, que era conhecido como Pindorama, né, a terra das palmeiras, tinha milhões de pessoas já morando aqui, né? Tinha povos originários que já eram
os donos dessa terra, que já tinha tecnologias, estruturas, formas de existir, uma existência de harmonia com a natureza brilhante. E veio aqui para apagar isso e se tornar o dono daquilo. Então, esse foi a fundação do Brasil. E tudo que aconteceu e continua acontecendo hoje em dia é um resultado dessa mentalidade colonialista. Exato. Então, justamente por isso também, como um homem branco americano, que também tenha feito e continua fazendo isso no mundo, eu acredito que nós temos uma responsabilidade de trabalhar contra esse colonialismo, né? E se tornar agentes, né, de apoio, de transformação a nossos povos originários, aos povos afro-brasileiros, afro-americanos, e valorizar elas, abrir os espaços onde tem gente que não quer que esses espaços sejam ocupados para elas e colocar elas ali dentro para que elas se tornem não os novos líderes, mas se tornam os líderes que elas sempre eram. E dessa forma eu acho que a gente vai construir um mundo que é mais representativo da realidade. Mas é muito difícil isso, porque você tem que simultaneamente dialogar com uma forma de organização social no qual você não concorda para viabilizar dinheiro, para viabilizar parcerias de uma forma, às vezes, vedado, para que as pessoas não se sentem ameaçadas, que suas estruturas de poder e dinheiro não se sentem ameaçados. O que eles falam não é aquilo que realmente, de fato, é usado como máscara de social que impossibilita. No meu ponto de vista, o terceiro setor não deveria nem existir. O fato que a gente tem um setor de filantropia é porque existe um outro setor que não olha para o impacto, que não olha para o meio ambiente, que não olha para os seres humanos e tenha construído estruturas devastadoras que, em prol do dinheiro, está acabando com o mundo. Exato. Então, a gente criou a filantropia para ter um lugar para poder essas pessoas poderem botar uma parcela pequena do seu recurso para esconder o que elas estão fazendo de verdade e dizer assim, eu sou uma empresa farmacêutica, eu estou envenenando profissionalmente o mundo, vendendo a cura, que na verdade leva à morte, viciando as pessoas em coisas que não curam nada, mas que mantêm as pessoas minimamente vivas. Enquanto aqui eu posso fazer ações paralelas para dizer, olha, eu não estou fazendo tudo aquilo, olha, mas tudo bem, eu complemento aqui com ações responsáveis. Eu acredito que o mundo ideal seria que todos os negócios do mundo sejam negócios de impacto, onde o lucro e o impacto são valorizados de uma forma igual, onde valor pode ser contabilizado além do dinheiro, mas em todos os outros níveis que ela existe, conhecimento, né, tempo, energia, qualidade de vida, saúde, tudo isso é valor também. Isso você não consegue contabilizar financeiramente, diretamente. Eu acredito em empresas que pensam holisticamente com uma visão de autossustentabilidade. O que significa ser autossustentável? Significa que gera recursos suficientes para financiar aquilo que precisa para existir e que as pessoas que trabalhem dentro dessa estrutura têm a qualidade de vida necessária para poder contribuir a esse desenvolvimento e se manter bem enquanto elas estão trabalhando ali. Em vez das pessoas se tornando doentes trabalhando, se tornar doente tentando acumular dinheiro, se tornando doente enquanto tentando acumular poder, mas elas podem viver bem simultaneamente. Eu acho que uma vez que a gente consegue contemplar tudo isso juntos, aí a gente começa a ter um mundo que é melhor, que não precisa de terceiro setor, mas onde tem um setor único, que é negócios responsáveis, contemplativos de todos os seres que existem nessa terra, que inclui pessoas, animais, plantas e todos os outros elementos que são necessários para ter uma vida de qualidade de milhares de anos na Terra. E nesse tempo, o que você observou que já foi feito, que já melhorou, né, em contrapartida desses desafios que você já observa e que são
realmente complicados, né? São desafios diários. Os benefícios que você nota que já aconteceram nesse ecossistema? Eu acho que na última década que eu tô aqui no Brasil, muita coisa melhorou. Porque quando eu cheguei aqui inicialmente, eu nunca queria criar uma ONG. Como eu falei, eu nem acredito que ONGs são a solução. Eu queria criar uma empresa de impacto. Então, eu fui entrevistando e reunindo com investidores de impacto, né? Eles se chamam de investidores de impacto, mas, na verdade, eram investidores que gostavam da ideia que o impacto podia ser um novo segmento que ia permitir eles terem os mesmos lucros que tiveram antes, sem precisar ter nenhuma mudança de abordagem, de comportamento. E nisso, eu realmente descobri o tamanho do desafio, porque muitos desses investidores achavam que era louco, de achar que as favelas podiam ser o berço de inovação, o berço da criação de novos negócios que podiam contribuir a gerar riqueza no Brasil, né? Porque eles, nas palavras deles, pessoas das favelas são burros. Isso não é possível. Isso não você é verdade, é gringo, né? não sabe o que você está falando. Hoje em dia, eu não vejo mais esse discurso. Hoje em dia, você está vendo fundos de investimento criados voltados para favelas. Você vê empresas entrando e fazendo a parceria dentro das favelas. Você vê pessoas dos próprios favelas ocupando cargos de política, de poder executivo, na frente de grandes empresas. Eu gravei um podcast recentemente na Associação Comercial do Rio de Janeiro. E um dos outros convidados ali, ele é o ex-diretor financeiro do Globo. E ele foi nascido e criado no Manguinhos. Ele é de favela. 30 anos de frente de um lugar executivo no Globo. E eu perguntei para ele, você chegou a enfrentar algum preconceito? Ele falou, cara, ninguém nunca nem perguntou de onde eu sou. E como eu sou homem branco, ninguém nem duvidou, né? Ninguém questionou. Mas se ele tivesse sido preto, ele nunca teria chegado a alcançar aquele cargo. Porque as pessoas iam saber de cara que provavelmente ele vem de uma favela. E aí ia descobrir, aí ia ser outro cenário. Então, ele é um exemplo, né, que existe muitas pessoas, na verdade, em poderes executivos, no governo, que são nascidos e criados em favelas, mas que ninguém sabe. Porque por muitos anos elas tinham que esconder isso. E hoje em dia está mudando isso. As pessoas estão podendo viver a sua verdade e alavancar a sua história de superação com um ativo, né, que possa mostrar para as pessoas que ela tem mais capacidade ainda. E eu acho que muito do motivo disso talvez seja algo que muitas pessoas não gostariam de admitir. Mas, por causa do governo Bolsonaro, no meu opinião, a gente viu um inimigo para muitas pessoas em comum. Eu não quero dizer que ele é inimigo, mas eu quero dizer que ele representava aquilo que muitas pessoas, especialmente de favelas e aldeias indígenas, viram como uma ameaça da sua existência, né? O papo que fala sobre a eliminação dos povos indígenas, sobre, né, bandido bom é bandido morto, esse tipo de papo faz que pessoas pretas indígenas ficam com raiva. E essa raiva motiva as pessoas a tomar ação. Então, durante o governo Bolsonaro, a gente tinha a maior quantidade de mulheres pretas ocupando cargos executivos na história do Brasil. A gente tinha a maior quantidade de mulheres indígenas sendo eleitos no governo, que é totalmente motivação, né? Era totalmente o contrário do que o governo Bolsonaro queria. Então, às vezes a gente precisa um inimigo ou uma ameaça para ficar na nossa cara e gerar reagir. Um conflito existencial de, cara, se eu não fizer alguma coisa, vai acabar todos nós. É a mesma coisa que acontece com as mudanças climáticas. Só Sim. quando as pessoas faltam água para beber, que talvez elas vão preocupar sobre a forma que elas estão tratando sua água. Só quando tem queimadas acontecendo numa quantidade que as pessoas que estão na Faria Lima estão inspirando fumaça, que talvez elas vão começar a repensar a forma que elas constroem suas empresas, porque está impactando ela diretamente. Então, eu acho que essas catástrofes que aconteceram no Brasil, esses movimentos políticos que aconteceram aqui, de uma certa forma interessante, deu um gás para que novas estruturas sejam criadas. Diferente do que você vê
pelo menos nos movimentos esquerdas, quando você tem um Lula no poder, as pessoas relaxam. As pessoas, agora está tudo tranquilo. Temos um nosso ali no poder. Mas você vê que mesmo com um Lula no poder, a situação não necessariamente está melhorando. Não muda. Então, era isso que eu queria até te perguntar. Existe, eu acho que até uma dificuldade de qualquer líder que venha a governar o Brasil de furar essa estrutura. Porque é uma estrutura de capitalismo onde há necessidade, né? Por que existe a favela? Porque essa engrenagem, ela é necessária porque não haveria necessidade de nós termos um lugar que não tem saneamento básico. Nós temos quantidade suficiente de elementos para eliminar a pobreza, que ninguém sinta fome, que ninguém viva em condições desumanas. Isso existe porque é para poder condicionar as pessoas a estarem ali e serem manipuladas. E eu te pergunto, qual seria, né, a maneira que poderia deixar de existir isso? Porque vem de anos, claro, né? Uma estrutura e que claro, existem formas disso ser mudado? Então, tem um amigo meu, o nome dele é Cosme Philipson. Ele é um pastor no Morro da Providência. Ele também é político, é fundador de ONG, é um homem exemplar para mim. E um dia ele falou, uns anos atrás, uma frase que eu gostei bastante, que ele falou assim: a favela não é problema, a favela é a solução. Então, as favelas foram criadas a partir de uma necessidade, né? Para as pessoas conseguirem sobreviver em condições subhumanas que não foram feitas para elas. Então, quando foi abolido a escravidão formalmente no Brasil, essas pessoas, né, que representa 7 vezes a quantidade de pessoas escravizadas nos Estados Unidos, no Brasil, foram abandonadas. Os nomes delas foram apagos, a cultura delas foram criminalizadas e elas não tinham onde ir. E também não tinha ferramentas comunitárias, porque elas foram afastadas por tanto tempo do seu território de origem. Então, o que elas iam fazer? Elas se mudaram para a terra que estava desocupada e começaram do zero. Então, a favela nasceu a partir disso, uma solução, certo? Para criar comunidade entre pessoas que estavam passando um problema parecido para conseguir sobreviver. E depois a gente tem os nordestinos, né, vindo para o Rio de Janeiro, vindo para São Paulo, procurando oportunidade também, vivendo em lugares onde muitas vezes era difícil de cultivar e onde também houve uma manipulação do governo e de grandes empresas usando o rádio de convencer as pessoas que a terra prometida era Rio de Janeiro e São Paulo. Então, as pessoas foram abandonando ou vendendo seus terrenos por preço de banana para vir para cá para procurar oportunidade. E quando chegaram aqui, não tinha. Não tinha. Então, a mesma coisa aconteceu. Vai para onde? Vai fazer o quê? Então, elas subiram o morro e juntaram com os povos pretos e começaram de reconstruir suas vidas. Só que essas pessoas tinham mais ferramentas, porque muitas delas eram fazendeiros, cultivavam comida, já viveram em comunidade. Então, até hoje em dia, eu percebo que quando você vai para favelas que tem uma porcentagem maior nordestino, geralmente essas favelas têm um índice econômico, um índice de desenvolvimento maior, porque essas pessoas começaram já um pouco mais para frente. Então, tudo isso para a gente entender é o seguinte: a solução para que a miséria nas favelas não existe mais, porque tem às vezes uma misconcepção que é: o que a gente precisa fazer para acabar com as favelas? Ou pessoas me perguntam: o que a gente precisa fazer para tirar as pessoas da favela? Isso quer dizer que a favela não é um lugar bom? Ou que o nome favela é algo que a gente precisa remover da história? Não é isso. Não é isso. Favelas são lugares incríveis também. Elas vivem em condições de miséria. E isso que precisa acabar. Isso que precisa acabar. Exato. Então, para mudar isso, a única forma
é a partir da potencialização dessas pessoas. Sim. Então, botando na mão dela a melhor tecnologia do mundo, botando nas mãos delas dinheiro, botando na mão delas influência, fazendo que elas podem ocupar cargos políticos, fazendo que elas podem ocupar cargos de ser empresários de grandes empresas que já têm um nível de influência e de poder já bem desenvolvido. Mas isso é mais desafiador no curto prazo acontecer. Porque muitas coisas sociais, estruturas e formas de pensar nas pessoas que controlam tudo teriam que mudar juntos. Exato, então, por isso que eu não boto muito fé no sistema política do Brasil mudar. Sim. Não quer dizer que a gente deveria negar ou recusar de trabalhar juntos com os poderes. Claro. Mas eu acho que a solução, e por isso, né, que eu criei Favela Inc., por isso que a gente trabalha dessa forma, é potencializar o segmento de empreendedores. E de educação. De educação. Porque você vai formando uma criança para... Porque seja uma ONG local de favela, comandada por uma tia de 70 anos, que está fazendo isso há 40 anos. Ou seja, uma pequena empresa que está começando nas mãos de um jovem de 18 anos, ambos têm um objetivo parecido, que é conquistar a qualidade de vida para elas e para pessoas na sua comunidade. Então, se a gente oferecer para ela educação, agora ela consegue pensar, criar e organizar suas ideias de uma forma que, por fora, as pessoas vão tomar isso a sério. Mas fora do educação, elas precisam acesso ao dinheiro, elas precisam acesso a parcerias, elas precisam acessar tudo que os outros têm, tudo que um cara que é nascido e criado na Ipanema pode acessar, que é nascido e criado em uma família privilegiado, o cara que está lá dentro da favela também precisa acessar isso. E eu acho que a gente ensinando essa mentalidade empreendedora, né, de correr atrás das soluções, de criar negócios reais que vão gerar renda, que vai gerar emprego, que vai potencializar para que as pessoas podem se tornar as protagonistas e dizer, eu quero o seguinte futuro para a minha favela e eu tenho as condições de construir isso. Aí os problemas vão começar a acabar e essa realidade vai mudar nas próprias mãos delas a partir da colaboração de pessoas como nós. E que conselho você dá para quem tem uma ideia empreendedora agora, que pode chegar junto para aprender, para inovar, para ter esse começo com o Favela Inc.? Você diz dentro da favela? Dentro da favela. Dentro da favela, a minha sugestão para quem realmente gostaria de inovar, né, vocês molecadas por aí que tá morando na comunidade e tá achando que, tá difícil e eu não consigo fazer aquilo e eu tenho muitas ideias, mas como é que eu vou tirar elas do papel? O mais importante é começar algo. Começar algo. Mesmo que pequeno. Mesmo que seja pequeno. E saber que as coisas boas e grandes levam tempo. Levam bastante tempo. E você tem que ter paciência. Porque levam tempo em qualquer lugar. O empreendedorismo é extremamente difícil para qualquer pessoa em qualquer lugar. Verdade. Mas na favela é mais difícil ainda. Porque você está enfrentando todos os desafios do empreendedorismo junto com um monte de outros desafios juntos. Então, o primeiro lugar é pensa, age. Não pensa demais, age mais do que pensar. E vê os resultados que vão dar. Mas mais importante disso é juntar com pessoas que estão fazendo coisas legais, que estão conquistando sucesso e estudar o que elas estão fazendo. O espelhamento, né? A gente em inglês fala de benchmark. Então, estuda outras iniciativas pelo mundo que existem que fazem alguma coisa parecido, mas que já conquistaram um nível de sucesso maior do que você. E entra em contato com elas. Você pode me dar algumas dicas de como eu posso começar? Para que você não tenha que repetir os mesmos erros delas. É provável que, se você entra em contato com um empreendedor que nasceu e foi criado numa favela, que alcançou o sucesso, e você pede uma orientação, ou você consuma o conteúdo que ela está produzindo e você integra isso junto com suas próprias ideias, a probabilidade de você conseguir o sucesso é maior. Sim. Então, é juntar com esses coletivos. As experiências absorvidas com o que você tem em mente.
E procurar os recursos que existem, as bolsas, os cursos online gratuitos, o conhecimento que você consegue acessar com facilidade, aprender a usar o ChatGPT. Esse é um grande benefício que a tecnologia pode trazer. Isso aí é a maior coisa que alguém dentro da favela pode fazer, Sim. porque a inteligência artificial ela é uma das únicas ferramentas que podem igualar o acesso ao conhecimento educação, imediatamente. Porque você não precisa entrar numa faculdade, você não tem que ter dinheiro para pagar um curso. Você tem que saber pensar. Eu vi um relato interessante esses dias, que um cara que é meio médio, ele falou assim, inteligência artificial, a gente acha que é uma inteligência que não é real, mas IA é uma inteligência real. Ela só pega ela é natural. Dados. E ela permite você dialogar com a versão superior de você. Ou com a versão superior da humanidade. Então, se alguém da favela consegue interagir com o próprio inteligência artificial, ela não está interagindo com uma coisa externa dela. Ela está interagindo com toda a inteligência que ela possui, mas que ainda não entrou na sua consciência. Exato. Então, a partir disso, ela pode fazer uma jornada de autodescobrimento que permite ela elevar a sua inteligência, implementar isso na prática, tirar ideias do papel de uma forma que muitas pessoas nascidas e criadas em áreas privilegiadas não estão fazendo. E com isso elas conseguem concorrer, competir e criar negócios que realmente possam tirar onda. E eu acho que inovadores, é isso, né? Que é muito lindo desse momento que a gente está vivendo. Mas fora disso, é procurar organizações como a Favela Inc., procurar outras ONGs, empresas na sua própria favela que são de fácil acesso e se juntar e aprender e absorver, seja esponja do conhecimento e botar na prática. Maravilhoso. Olha, foi um grande prazer conversar com você. É realmente incrível ver o seu olhar, né, de poder democratizar mesmo e ter um novo olhar humanizado para as pessoas poderem desenvolver os seus projetos e as suas aptidões. Gente, o programa Brasil Metaverso hoje fica por aqui. Mas semana que vem a gente volta com muitas novidades, com muita tecnologia e projetos humanizados para vocês também. Até logo. Obrigado. Obrigada.